Graça e paz a todos. Eu queria compartilhar um algo com vocês. O que é ser cristão? Eu vejo que o ser cristão ele é um processo, né? A Bíblia ela fala sempre num passado, num presente e num futuro. Eu fui, né? Eu fui salvo, eu sou salvo e eu serei salvo. O ser cristão não é apenas você dentro de uma igreja, você levantar a mão. Não é apenas você se batizou e você agora você fala assim, olha, eu já pertenço a um reino. É um processo. Se eu entender que esse processo ele me leva aquele que crê, né, nas minhas palavras, esse será salvo. Então eu tenho que crer naquilo que Cristo já deixou para mim escrito, ou já deixou, né, alguns preceitos. Se eu entender que algumas coisas me tiram do reino, eu entendo aquilo que me coloca no reino. O que me coloca no reino se chama santidade, o que me tira do reino se chama pecado. E hoje é muito difícil nós pregarmos um evangelho genuíno, um evangelho bíblico, a verdade bíblica, por quê? Porque o mundo está corrompido. Jesus quando ele foi no deserto, ele foi tentado, o diabo ele também usou a Bíblia. O diabo falou com ele, falou, transforma essa pedra em pão. Aí Jesus falava com ele, também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Jesus sempre levava as escrituras, Jesus sempre nos apresentou as escrituras. Se eu entender que eu não preciso do Novo Testamento para entender que Jesus ele já estava no Velho, eu vou para Gênesis, quando Deus ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Cristo já estava ali, com ele, façamos. Ele fala no plural, Deus não estava ali sozinho, já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se eu entender que Deus ele está colocando um povo, ele está escolhendo um povo, eu tenho que entender que a salvação ela é progressiva, né? Eu tenho que entender que a salvação ela é um processo, ela é um processo de vestes limpas. Algumas passagens na Bíblia falam que nós temos que apresentarmos a Ele como vinho novo, ou seja, aquele remendo novo, né? Ele fala de vinho novo e do remendo novo em roupa velha. Quem é a roupa velha? Somos nós, né? O nosso velho homem, não adianta a gente ficar remendando aqui e ali. É realmente nascer de novo. É realmente morrer com Cristo ali naquela cruz. É morrer o quê? Morrer os meus pecados. Se eu entender que Cristo veio, por quê? Porque o que é lei e o que é graça? A lei ela me mata. Por quê? Por que a lei ela me mata? Porque ela me mostra onde estou pecando. Ela fala não roubar, não matar, não adulterar. Isso tudo eu entendo que isso me leva à morte. Agora, o que me leva à vida? É a graça. Mas o que é a graça? Eu tenho que cumprir a lei? Sim, meus irmãos. Eu posso matar hoje? Não. Eu posso roubar hoje? Não. Eu posso adulterar hoje? Não. Isso me tira do reino. E por que a lei ela não me tirava esse pecado? Porque ela só me mostrava onde que eu estava pecando. Aí Cristo vem e Cristo morre naquela cruz pelos meus pecados. Mas se eu entender que ele só pode levar os pecados se eu soltar, se eu abandonar. Ele morre por todos, mas ele leva o pecado de muitos. Ele não leva o pecado de todos, porque nem todos vão soltar aqueles pecados. Alguns vão chamar aquele pecado de meu. Esse era aquele pecado daquele homem de Mateus 7:21, que ele chama iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado decorrente. Então, Deus, ele nos quer santo. Ele fala, sejam santos como eu sou santo. Ele fez nós como imagem e semelhança dele. E como nós podemos ser imagem e semelhança de Cristo? É simples, meus irmãos. É viver em santidade. Mas como nós vivemos em santidade num mundo onde o mundo jaz no maligno, entendeu? Nós não podemos mais nos apegarmos nas coisas desse mundo. Eu não posso mais aos meus prazeres carnais terrenos. Eu tenho que sim
que renunciar a minhas práticas, aquilo que me tira do reino. Eu tenho que buscar um reino espiritual, né? Eu tenho que me santificar para me poder herdar esse reino. É fácil? Não é fácil. Hoje as pessoas elas estão conformadas com o evangelho de que Deus, ele é seu criado. Ah, eu vou porque Deus ele vai fazer isso, eu vou dar isso porque Deus vai me dar aquilo. Não, meus irmãos. Deus, ele não é nosso empregado, né? Eu sirvo a Deus porque eu amo, porque ele morreu naquela cruz por mim. Eu não amo ele pelo aquilo que ele tem para mim, me dá, pelo aquilo que ele vai fazer por mim. Eu tenho que amar ele incondicionalmente. É assim que nós devemos amar também os nossos irmãos. Esse é o verdadeiro amor. Aquele que ama o teu irmão, mas está sempre em pecado com o teu irmão, não ama. Ele fala, quem ama a Deus me conhece. Então, meus irmãos, nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Deus é espírito, né? Eu tenho que amar o meu irmão que é carne em Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se eu falo que eu amo o meu irmão, mas eu o trato mal, eu o traio, eu não amo o meu irmão. Se eu amo o meu irmão, mas eu possuo alguma coisa do meu irmão, eu não amo o meu irmão. O amor, meus irmãos, é realmente fazer com o outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse conosco. Não é uma troca, o amor não é troca. Se não é troca, eu te dou e você me dá, é troca. Então, Deus, ele fez por nós, ele morreu por nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas sempre lembrando, irmão, que ele só pode levar os pecados que nós abandonarmos. Ele não pode arrancar o pecado dentro de nós, vai ser sempre o livre-arbítrio nosso. Deus, ele nos mostra, ele envia pessoas, ele tem hoje a palavra, né? A palavra dele, dada, já deixada, é um fundamento, é princípios, né? De Deus para nós, como povo dele escolhido. Hoje eu vejo muitos falsos ensinos, entendeu? E as pessoas procuram que mestres para seus próprios pecados. Procuram pessoas que vão aprazer aquilo que elas estão praticando. Olha, o fulano falou isso, o ciclano falou isso. Aí vai até aquela pessoa que falou aquilo que ela quis ouvir. Falei, não, você está certo. Mas elas não procuram dentro do quê? Dentro de uma palavra de Deus, ver se aquilo realmente é uma conformidade. Aquilo é um princípio de Deus para um povo. Eu vejo que Deus está sempre nos levando a entendermos Ele, se nós quisermos entendê-lo, né? Então, algumas coisas, meus irmãos, ela nos tira de um reino. Eu falo que hoje é muito complicado da gente pregar uma palavra, pregar uma verdade. Por quê? Porque as pessoas não querem a verdade. A verdade, muitas vezes, elas que estão numa prática de um pecado, a verdade machuca elas. Mas não somos nós que estamos machucando. A palavra nunca vai ser nós. É a palavra. A palavra, ela é como uma espada de dois gumes. Ela corta, ela separa medula, ela separa, né, pensamentos. Então, meus irmãos, nunca nós vamos ser aquele que ganhamos alguma coisa para Deus. Eu vejo muita gente falando que quantas almas você ganhou para Deus. Nós não ganhamos nada para Deus, meu irmão. Deus, ele não deixa, ele não muda, ele não divide a sua glória. Deus, ele trabalha de forma que nós levamos uma palavra que não é nossa, é a palavra de Deus. Ide pregai o evangelho a toda criatura. A palavra está sendo pregada. Agora, depende de como você está, para você aceitar essa palavra no seu coração, né? De repente, se você está, às vezes, numa prática de um pecado, e se a pessoa toca naquele pecado, para você, ele está tocando numa ferida. Mas não é a pessoa.
eu muitas vezes eu coloco algumas coisas, as pessoas pensam que eu estou colocando para ela, mas não. Eu apenas estou levando a mensagem de Cristo, que a mensagem é a palavra dele. Então, não é fácil, é uma luta. Eu vejo Paulo, né? Ele no final da vida dele, ele estava preso, mesmo assim ele ainda continuava. Eu vejo que ele se sentiu sozinho. É uma luta sozinho, uma luta solitária. Por quê? Porque nós queremos, se nós quisermos amigos, meu irmão, fala o que eles querem ouvir. Se você quer, irmão, inimigos, meu irmão, falem a verdade. Porque, olha, meus irmãos, não é fácil. Eu gostaria de não ter, não vou falar que eu gostaria de não ter entendido esse evangelho, mas eu aprendi a entendê-lo, porque é busca. Se você buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o coração. Assim, a Bíblia fala sobre um conhecimento. Nós temos que buscar um conhecimento, né? Se nós buscarmos um conhecimento num espírito, nós vamos entender. E muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, e por que eu agora sei disso? Então você se sente confrontado de agora você ter o quê? Uma responsabilidade de passar. Por quê? Porque você vive no meio de pessoas que elas estão em algumas práticas de pecado, onde esse pecado vai tirar elas do reino. Aí eu vejo tipo como se fosse uma obrigação e de mostrar uma verdade, não que essa verdade é minha, mas é uma verdade que já está explícita na Bíblia. Mas eu vejo hoje nós como cristãos, nós não buscamos um entendimento. A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? É a palavra, é ela que vai nos libertar de tudo aquilo que nos escravizava. Seja em tudo, meus irmãos, a Bíblia ela é fantástica. Então eu aconselho vocês, olha, a Bíblia ela me libertou de muita coisa, né? Falta, como eu falei, o Evangelho, né? O ser salvo, ele é um processo. O vestes limpa, ele é um processo, né? Nós somos carnais, nós lutamos contra, né, a nossa carne. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Então nós vivemos num mundo onde a nossa mente, o nosso coração vai levar a desejos carnais, a desejos terrenos. Mas aí nós temos que entender o que Deus ele já deixou para nós, né? Então muitas coisas realmente nos tira de um reino, né? Eu coloco o que me libertou foi a palavra, a busca, o ensino da palavra, o conhecimento, o compartilhar, né? Igual eu estou compartilhando com vocês, né? Algumas coisas, né? São nada meu, né? É Bíblia. E eu peço a vocês, leiam a Bíblia. Ali está realmente a vida, tá bom? Fiquem com Deus, Deus os abençoe.